Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O meu nome é Jéssica Garcia e o tema central deste vídeo será as reformas religiosas. O tópico ressaltado no momento será a Reforma Católica. Durante as tentativas, de renovação da igreja, que precederam aí a Reforma Protestante e se desenvolveram junto com ela, teve aí o surgimento de várias associações leigas, que se propuseram a um duplo fim: a caridade com os pobres e o zelo eucarístico. A reforma das antigas ordens religiosas, ela ocorreu aí no âmbito de vários institutos religiosos antigos da vida religiosa. Sua prática e observância se tornaram mais fiéis e rigorosas com a ortodoxia da fé. Ocorreu aí também o nascimento de novos institutos religiosos, que são inúmeras as tentativas. Alguns institutos são desdobramentos de irmandades leigas. O trabalho reformador de alguns bispos em suas dioceses, não faltava bispo que convocavam sinodos. Eles promoviam pregações, se preocupavam com a formação do clero e as visitas pastorais. Na Espanha, o cardeal Cisneros, ele construiu a Santa Casa de Caridade de Illescas, fundou a Universidade de Alcalá e encarregou da tradução da Bíblia Complutense. Os grupos humanistas cristãos, na Itália com Contarini, Servini e Seripando, e na Inglaterra com o cardeal Poli, estudavam as escrituras e os santos padres para renovar a teologia escolástica. Enquanto isso, os círculos do evangelho, eles se relacionavam com a corrente da devote moderna, na tentativa aí de reformar o culto cristão e sua prática. Entre os animadores desses círculos, temos aí Erasmo na Alemanha, Lefebvre d'Etaples na França e o bispo de Meaux, em Guillain-Bressot. A Reforma Católica na Espanha é uma das mais marcantes tentativas de retorno à ortodoxia. Cisneros, no final aí do século XV, com a intenção aí de combater os muçulmanos e judeus, ele teve a permissão dos reis católicos para reformar ordens religiosas, fundar escolas, universidades e casas de caridade. Ele combateu abusos nos mosteiros, que eram muitos, e instigou padres a aceitarem suas incumbências pastorais. Com a intenção aí de combater os hereges, a reforma na Espanha teve um efeito regenerador. Enquanto isso, o monge Gerhard Grut, no século XIV, lá nos Países Baixos, ele se rebelou contra os privilégios do clero e a vida segregada dos mosteiros. Ele abandonou a clausura e virou pregador no meio do povo. Ele defendeu a boa formação do clero. O acesso à instrução para o povo, lei, ter condições aí de decidir por si mesmos, e com ele surgiu aí aquele termo, irmão da vida comum, Os irmãos da vida comum, eles valorizavam a pobreza, a obediência, a autonegação e a humildade. O objetivo central de Grut era formar a igreja por meio da educação de jovens, instrução religiosa ao povo, a caridade ao próximo, e isso se espalhou pela Europa Ocidental, iniciando aí o movimento devote moderno. A Imitatio Christi, o livro anônimo, que se espalhou essa doutrina, ele acabou aí colocando o clero e leigos no mesmo patamar. E qual foi aí a reação da Igreja de Roma a essa revolução luterana? O Papa, ele se preocupava aí com um possível cisma, quando a situação na Alemanha já estava bem feia. As concessões políticas aos príncipes alemães e os conflitos com o imperador Carlos V atrasaram a reação para recuperar esse controle.
O Papa, que tentou se conciliar aí com os não protestantes, foi um não italiano, né? Que foi o Adriano VI, nascido em Utrecht, nos Países Baixos. Ele assumiu em 1522 e morreu 20 meses depois de assumir o cargo. Após a morte de Adriano VI, o trono papal ele foi ocupado por um Medici, que foi Clemente VII. Se passaram aí mais 11 anos de abusos e descaso na mão desse filho de Deus. Com Paulo III, a campanha contra os abusos da igreja, ela retomou os trilhos, né? Teve o Concílio Reformador da Vida na Igreja, o Concílio de Trento, e ele e seus 3 sucessores, né? Que foi Paulo IV, Pio V e Sisto V. Eles reorganizaram aí as finanças papais, preencheram os cargos eclesiásticos com padres conhecidos pela sua austeridade e outras medidas aí para dar fim aos abusos do clero. Com eles, as reformas católicas elas atingiram aí o seu auge. Ocorreu aí então o Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, na cidade de Trento, na Itália, né? Por isso chama Concílio de Trento. E ele foi aí um dos mais importantes concílios realizados pelo cristianismo. Qual foi a função dele? Redefinir as doutrinas da fé católica. As obras são necessárias para a salvação tanto quanto a fé. Os sacramentos são indispensáveis para se alcançar a graça, a fé na transubstanciação, sucessão apostólica do clero, crença no purgatório, invocação dos santos, regra do celibato dos padres, a doutrina das indulgências. Essa reforma católica ela teve a colaboração dos padres da Companhia de Jesus para carregar as reformas propostas aí pelo concílio, pelo mundo. Após o concílio dos jesuítas, né, eles retomaram territórios dominados pelos protestantes, por exemplo, a Polônia e o sul da Alemanha. Essa Companhia de Jesus ela foi fundada pelo espanhol Inácio de Loyola, né, em 1491 a 1556, e ela foi de longe a mais militante das ordens religiosas do zelo espiritual aí do século XVI. Era um regimento de soldados que haviam jurado aí defender a fé. Os jesuítas eles também foram importantes para a expansão da fé católica para fora aí da Europa. Com a expansão marítima, né, por exemplo, que ocorreu lá no Japão, na China, na África, na Índia, na América, eles chegaram nesses lugares antes de terminar as reformas protestantes da Alemanha. Após o fim das reformas, instalou-se aí então um aumento pela Europa de perseguições e guerras religiosas. Os católicos e protestantes não toleravam a diferença de credos religiosos dentro aí das suas fronteiras. Os dissidentes, né, que era a galerinha que não queria fazer parte da religião ali, brincar com os mesmos brinquedos, eles eram perseguidos, né? E a gente já entra nessa parte aí das perseguições, que é uma parte tensa. Espero gravar um vídeo sobre isso em breve. Para quem ficou comigo aí até agora, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.